Eu vim no carro conversando com a pastora, né? Falando justamente isso. O que seria de nós sem a presença de Jesus? O que seria de cada um de nós sem a presença de Jesus? Então, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós estamos diante do Senhor, nós podemos sentir que a nossa vida ela foi totalmente permeada, ela foi lapidada pela salvação de Jesus. Então nós temos que honrar esse nome. Jesus é real. Jesus morreu na cruz, sim, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e está vivo entre nós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Hoje a palavra é um pouco mais curta por causa da ceia, mas vamos lá. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Amém? Pode procurar aí, espera, não tem problema. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei num ponto interessante. Já parou a pensar quantos esforços a gente faz para conseguir algo? Você tem um projeto, você faz o plano, e você vai se esforçar para você alcançar o seu objetivo. Legal, né? Isso é bom quando a gente tem um objetivo na vida. E aí você alcança aquele objetivo, ok. Não satisfeito, você já projeta outro. E ali você empreende mais esforços. Aí eu fiquei imaginando, você já imaginou se você colocasse todos esses esforços quando se trata das coisas do Senhor Jesus? Você já imaginou se você parasse e pensasse, não, eu me esforcei tanto nesse projeto, e da mesma maneira eu vou me esforçar para seguir ao Senhor, e vou me esforçar para fazer as coisas do Senhor da mesma maneira. Porque parece, muitas vezes, que nós sempre deixamos as coisas do Senhor em segundo plano. Ou não é? A nossa intensidade em oração não aumenta quando nós precisamos? Ou você ora mais quando está tudo bem? Quando é que a intensidade da sua oração aumenta? Quando você está tudo bem ou quando você precisa? Não é? Assim é o ser humano. Então esse texto aqui que nós lemos, esse momento aqui era um momento decisivo na vida dos discípulos de Jesus. Porque Jesus estava explicando para eles que era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E com isso, quem cresce nele, eles seriam salvos, mas só que nessa salvação viria, né, uma responsabilidade sobre a vida dos discípulos. Então, Jesus estava sendo muito específico para eles, né, que eles não ficassem surpresos do que iria acontecer. Então, Jesus já vinha preparando eles, falando assim, olha, quando chegar a hora que eu for preso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Então Jesus já estava preparando a eles. Olha, quando tudo isso acontecer, não fiquem surpresos. E aí eu fico imaginando, nós, principalmente, né, aquele que está mais acostumado a ler a Bíblia, a orar e jejuar, que está mais íntimo de Deus, e a gente vê tudo isso acontecendo, está acontecendo no mundo hoje, e muitas vezes eu vejo cristãos perplexos, assustados.
temerosos. Mas a gente não precisa ficar, porque está tudo na Bíblia. Não precisa ficar com medo, porque a gente sabe, aquele que crê em Jesus sabe qual é o seu fim, sabe aonde ele estará. Então essa mesma palavra que Jesus estava, caiu? Ah não viu o vaso aqui? Então a mesma palavra que Jesus estava falando para os discípulos, olha, não temem, não fiquem assustados com tudo que vocês vão ver. Essa mesma palavra serve para aqueles que creem em Jesus hoje, porque o mundo está assustado, não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Eu sei o que será no dia de amanhã. O meu Jesus estará me guardando, o meu Deus estará do meu lado, e a minha família, a minha vida está nas mãos dele. É dessa maneira que a gente tem que crer, não é? Então Jesus deixou muito claro para os seus discípulos tudo o que iria acontecer. Então nós não devemos ficar assustados com o que está acontecendo, se nós confiamos e cremos nessa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós não precisamos ficar assustados, ok? Então o que nós aplicamos desta palavra para a nossa vida hoje, 2024, aqui que nós estamos vivendo? Então vamos lá. No versículo 23, a palavra diz assim: Jesus dizia a todos, então Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Então vamos lá. Esse versículo é muito significativo para a vida do cristão, aquele que crê em Jesus. Tomar a cruz significa pegar a cruz e chegar até o local onde será a crucificação. Tomar a sua cruz significa, de uma forma muito clara, você crer em Jesus, seguir os seus passos, até que ele venha buscar a sua igreja. É muito claro isso. Aquele que um dia entregou sua vida ao Senhor Jesus, sabe que nós temos que ser fiéis ao Senhor e seguir os seus caminhos. Então seguir pegar a sua cruz e seguir é ir até o local. Qual o objetivo que nós temos que seguir? Esperar Jesus até que ele venha buscar a sua igreja. Ou se ele resolver recolher algum de nós antes que ele venha buscar a sua igreja, estamos preparados. E você sabe que eu fico receoso de fazer essa pergunta, que às vezes, de vez em quando eu faço. Todos aqui têm a certeza da sua salvação? Você sabe que eu não peço nem para levantar a mão. Porque uma coisa é muito clara, nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Se você tem dúvida da sua salvação, tem alguma coisa errada. E você precisa urgentemente se colocar aos pés da cruz do Senhor Jesus. É muito claro, é muito simples, não é? Então, os discípulos aprenderam que junto com essa responsabilidade, junto com essa palavra que Jesus estava dando para eles, olha, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, estava sendo acompanhado de um preço. E isso nós temos que ter muita clareza quanto a isso. Quando eu levanto a minha mão, aceito a Jesus como Salvador da minha vida, isso é acompanhado de um preço. Porque eu falo sempre assim, Jesus, ele foi perseguido, Jesus foi humilhado e Jesus foi morto. Como seria a vida de um cristão até que Jesus voltasse para a sua igreja? Estaríamos todos nós numa praia, numa rede, tomando aguinha de coco? Não. Nós cantamos aqui que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Os cristãos foram jogados no Coliseu, comidos por leões, a igreja cresceu. Aqui em Atos, quando começa a igreja do Senhor, eles foram perseguidos. E toda vez que há uma perseguição sobre a igreja cresce mais. Então ninguém
tem o poder de parar a igreja do Senhor. Mas servir ao Senhor tem uma responsabilidade. Nós seremos perseguidos. Muitas vezes testarão a sua fé. Muitas vezes farão para você: aonde está o seu Jesus? Muitas vezes vão falar assim: por que você passa por essa dificuldade? Mas nós temos que estar muito claro: quem comanda a nossa vida é Jesus Cristo. E eu falei ontem aqui, na reunião dos ministérios ontem, as pessoas hoje, elas não querem mais que você fale de Jesus. Como assim, pastor? Elas querem ver Jesus em você. E eu nem ia falar, mas eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu contei para o pessoal aqui ontem. Eu fui levar a pastora numa consulta essa semana, e nós deixamos o carro na Zona Azul, numa praça, né? E ali, quando descemos do carro ali, aí o rapaz falou assim: depois você pode me dar uma moedinha? Tá? Fomos para a consulta, pastor. Quando nós voltamos, eu entreguei a moeda para aquele rapaz, e tinha um outro rapaz sentado num banco da praça. E aquele rapaz olhou para mim, velho, ficou olhando assim, e começou a sorrir. Eu sorri para ele também, né? Aí ele falou assim para mim: você a partir de hoje vai ser muito feliz. Eu falei: amém, Deus te abençoe. E ele sorria diferente para mim, ele sorria diferente. E eu fui andando com a pastora. Antes de entrar no carro, quando eu fui sentar, eu olhei novamente para ele. Ele estava olhando para mim, sorrindo. Aí ele falou assim: você tem uma luz muito forte. A luz brilha muito em você. Você vai ser muito feliz a partir de hoje. Eu falei: amém. Ali eu, comentando com a pastora, nós glorificamos a Deus ali. Falei assim: que as pessoas possam ver esse brilho, essa luz em nós. Porque nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias. Mas se o nosso coração é um coração que se arrepende, é o nosso coração que tem Jesus em primeiro lugar, as pessoas vão olhar em nós e vão reconhecer Jesus. E isso não é o privilégio de um ou de outro, é de todos aqueles que creem e seguem a Jesus Cristo. Aqueles que não tomam conhecimento de uma palavra contrária, de um aborrecimento, de uma acusação, de uma perseguição. Por quê? Porque você sabe quem está com você. O mundo, aqueles que andam no mundo, não sabem quem dirige a vida deles. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo sabem que nós temos um Deus poderoso que nos guia com sua mão direita poderosa. Amém? É esse Deus que você serve. E ele segue aqui no versículo dizendo: negue-se a si mesmo. Não conseguimos levar a nossa cruz sem renúncia. Seguir a Jesus Cristo significa renúncia. Renúncia daquilo que nos prende, renúncia daquilo que nos tira da presença de Jesus, renunciar daquilo que você sabe que faz mal para a sua vida, mas você não deixa. Seguir a Jesus significa renúncia. Tomar a cruz e seguir significa renúncia. O que você precisa renunciar da sua vida? Que você não consegue. Você sabia que se você pegar e falar com o Senhor Jesus, falar: Senhor, eu tenho isso na minha vida que eu não consigo largar. Se você colocar aos pés da cruz, no altar do Senhor, Ele vai te dar força e você vai ser liberto. Eu fiquei tão feliz ontem, por isso Deus move, né, umas coisas assim, bem interessantes. Nós paramos um carro aqui, na frente do prédio ontem, e aí o segurança que está ali, ele está ali, eu não conheço ele, porque ele está ali, foi a primeira vez que ele estava aí, e começamos a conversar com ele. Aí nós falamos: nós somos da igreja aqui e tal. Aí ele falou assim: eu estou aqui, é só hoje, né, porque eu sou novo aqui, vim fazer a cobertura de um rapaz que faltou e tal. E falou assim: eu estou feliz que amanhã eu vou me batizar. Eu falei: olha que bênção, você vai se batizar? Vou me batizar. Aí ele falou assim: porque eu falei para o pastor, já é para me ter batizado, mas eu estava fumando.
Aí eu falei, pastor, eu vou me batizar só quando eu parar de fumar. O que ele fez? Ele colocou nas mãos do Senhor esse desejo dele. Senhor, eu preciso, eu quero, né, Graça? Parar de fumar. E vai se batizar, está se batizando hoje em nome de Jesus. Jesus, ele é poderoso. Esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que faz o impossível na sua vida. Você tem o impossível na sua vida? Tem um caminho muito fácil para você. Deixa aos pés da cruz e você vai ver o resultado. Você vai ver o que ele vai fazer. E aí, essa questão de renunciar é deixar mesmo, sabe, aquela velha vida. Quando nós vivemos, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma vida. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, aquela vida ficou para trás. E aqui eu fiz uma comparação até meio grosseira, mas eu fiz. Você já sentiu o cheiro de uma comida estragada? É terrível, né? Aquela comida você faz ela está com cheiros, né, gostoso, você dá até mais fome, né? Por isso que tem uns que é um pouquinho mais cheio, mais fome. Mas se você deixa aquela comida fora da geladeira, vai passando os dias, ela faz o quê? Ela estraga. E o cheiro é terrível. É a mesma coisa na nossa vida. A velha vida que ficou, está cheirando mal. Se você não larga dela, se você resolve trazê-la de volta para a sua vida, você começa a sentir esse cheiro de podre de novo. O pecado é interessante. O pecado, ele é bom. Ele satisfaz. Mas ele tem um cheiro de podre. O pecado, em alguns momentos, é bom. Mas o final é morte. E a pior morte que nós podemos ter é a morte espiritual. Então, seguir Jesus, negar a si mesmo, é renunciar. Amém? Eu estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo. Lucas também usou essa expressão: tome diariamente a sua cruz. Então, carregar a cruz é apenas um dia da semana? Mostrar que nós somos cristãos é apenas no culto de domingo? Não. Você mostra que você é fiel ao Senhor Jesus lá fora, no seu trabalho. Você está dirigindo diante do seu patrão, diante dos seus funcionários, na sua faculdade, no seu colégio. É aí que você mostra, né? Que você pega a sua cruz e você leva ela diariamente. Vocês estão entendendo que é assim, são coisas naturais, não é verdade? Você devia fazer isso naturalmente, mas o mundo nos empurra para fazer coisas ruins, que não agrada a Deus. O normal seria a gente estar vivendo tudo isso que eu estou falando, mas o mundo, e a palavra diz que o mundo jaz do maligno, que há alguém que luta contra a palavra do Senhor, que quer te arrastar para o caminho do mal. Então, tomar diariamente a cruz de Cristo é morrer todo dia para o seu velho homem. Sabe, arrancar todo dia algo que incomoda você sabe que incomoda, é arrancar, é tirar. Então, para os discípulos daquela época que estavam com Jesus, significou o que seguir a Jesus? Todos eles foram martirizados. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, o outro foi cortado a cabeça. Significou isso, seguir a Jesus. Agora, para nós, significa vivemos nos propósitos de Jesus todos os dias. O Senhor fala: amais uns aos outros, cuidais uns dos outros, pregar a palavra do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Hoje, lógico, nós temos vários irmãos que nesse momento estão sendo presos porque estão pregando a palavra do Senhor. Nós temos um casal de missionários que estão na Indonésia. Eles estão lá como treinador de futebol, né?
um casal que estão levando esporte, porque eles não podem, quando eles vêm à nossa igreja aqui, a gente não pode postar foto deles que eles estão na igreja, porque senão lá eles correm risco de morte. Estão lá nesse momento, estiveram aqui há 2 meses atrás conosco aqui, mas estão lá. Você estaria disposto a pagar esse preço? Então, os discípulos pagaram esse preço. Tem irmãos nossos nesse momento que estão pagando esse preço. Agora, nós que estamos aqui, é só vivemos os propósitos de Deus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Estamos dispostos? Mas eu não sou pastor, mas eu não conheço. Você não sabe falar para a pessoa, Jesus te ama? Você é importante para Jesus? Só isso. Só isso. Ou com um ato de bondade que você faz. Você sabe, eu costumo sempre dar esse exemplo aqui. Por que o cristão, o crente, vamos dizer assim, dá a paz do Senhor só para outro crente? Dá a paz do Senhor para todo mundo. Sabe aquele vizinho que entra no elevador com você, que nem te cumprimenta? Quando você entrar com ele no elevador amanhã, fala para ele assim, a paz do Senhor. Talvez ele nem olhe para você, tá? Mas ele vai ficar pensando nisso o dia inteiro. Como assim a paz do Senhor? Aí um dia ele vai perguntar, que paz é aquela? É que nem o pastor Marcos fala assim, é a brecha para você falar do evangelho. Né? Então o Senhor nos dá essas estratégias. Então nós temos que demonstrar quem nós somos. Tá? Vamos lá, seguindo aqui. No versículo 24 diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E aí? Estranho isso, né? A palavra de Deus, eu estava pensando aqui, a gente estava louvando aqui, né? E a gente canta, a gente chora, aí você viu o Michel pulando aqui, né? Aí não fala, tal. Lá fora, para quem passa, fala assim, é um bando de louco. Talvez alguns olhem para o Juscelino e falem assim, o Juscelino ficou pirado agora, está indo na igreja. Não. Nós fazemos isso porque nós sabemos quem nos salvou. Nós fazemos isso porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Não é? Então, é muito gostoso a gente poder viver essa palavra. Então, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Por isso que eu estou falando que a palavra é só para louco mesmo. Ser crente é só para quem não é muito bem na cabeça, não. Como é bom ser doido, né? Estar com Jesus é estar em um lugar onde que se perde é que se ganha. Você perde, é interessante isso, porque quando a gente fala em perder, a gente logo pensa, né? O que eu vou perder? O que eu vou perder? Não, fica tranquilo, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor vai tirar tudo aquilo que não presta na sua vida. Viu? Ele vai tirar tudo que não presta na sua vida. Mas você vai ganhar o que? A salvação, a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que a pessoa olha para você e fala assim, poxa, eu estou sabendo que você está enfermo, estou sabendo que você está endividado, estou sabendo que você está... Mas você está sempre sorrindo e cantando. Sim, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei de onde vai vir a provisão. Não é? Então, em Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 24, o apóstolo Paulo fala aos filipenses dessa maneira: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, porque ele era fiel ao Senhor. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, que pela vida, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que importava para Paulo era agradar ao Senhor. Então ele sabia perfeitamente o que era viver em Cristo. E ele segue dizendo: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Veja que Paulo aqui, ele fala assim: eu perdi tudo o que eu tinha, mas o que eu ganhei agora é muito melhor do que eu tinha. E ele segue assim, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo,
o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. O que ele estava dizendo? Senhor, eu sei que a melhor coisa é estar contigo. Então, se eu morrer, para mim é lucro, porque eu estou indo para onde eu quero ir. Então, se eu perder a minha vida física, eu estou ganhando muito mais do que ficar aqui. Aí ele entra em dúvida, mas também, Senhor, se o Senhor me levar, quem vai pregar a sua palavra aqui? Olha a dúvida que ele tinha. Olha a dúvida que ele tinha. Então ele sabia que se ele perdesse aquilo que ele tinha nas suas mãos, como, vamos colocar aqui, coisas materiais e tudo que ele conquistou. Paulo é um homem muito estudioso. E ele falava claramente, fazendo tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, ele usa até uma palavra forte, para mim é tudo como esterco, diante daquilo que eu ganho seguindo Jesus. Seguir a Jesus não tem prejuízo. Seguir a Jesus, a palavra nos garante andar de vitória e em vitória. Agora, eu sempre pontuo isso, eu não sei se eu sou muito contundente nisso, eu sou muito certo. Sempre quando a Bíblia trazer para você vitória, prosperidade, nunca coloque bens materiais na frente, porque isso é consequência da sua fidelidade com Deus. A prosperidade e os bens materiais. Quando o Senhor falar em vitória, em prosperidade, lembre na sua vida, na sua família. Esse é o bem maior. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a vida de Paulo, é interessante que quando você vê a história de Paulo, não pertencia mais a ele. A vida de Paulo agora pertence 100% a Jesus. Porque Jesus não quer 1% do meu coração. Jesus não quer 90% do meu coração. Ele quer 100%. Ele quer todo o meu coração diante dele. Diante dele, todo dia. Entregar o coração ao Senhor Jesus. Versículo 25, pois que adianta o homem, isso aqui é muito interessante, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta ser reconhecido pelos homens e ser desconhecido por Deus? Isso aqui é algo muito sério na nossa vida. Veja que hoje as pessoas buscam aplausos, né? E talvez você seguindo a Jesus, você nunca terá aplauso. Mas em toda situação o Senhor vai te honrando. E você vai poder sentir isso. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esta palavra, para quem está na igreja, não é para o mundo lá fora. Vocês estão entendendo? Aonde deve estar o nosso coração? E a gente costuma dizer, e colocar esse versículo para pastores, né? Eles que pregam, eles que expulsam demônios, eles tal, né? E aquele dia Jesus vai falar para eles assim: não conheço, a parte que eu não conheço. Não. É todos aqueles que acham que são cristãos, mas não são. São todos aqueles que usam a fachada, sou cristão, mas as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras não são de cristão. São aqueles que, por muitas vezes, nesse momento, à noite, durante a semana, estão dentro da igreja, pastor Wagner, levantando a sua mão, adorando ao Senhor, cantando, Senhor, vem buscar a sua igreja, Senhor, eu te amo. Mas no dia seguinte, faz tudo errado. Não honra o Senhor. Esses, no dia do juízo final, o Senhor vai olhar para eles e dizer: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu estava na sua casa
adorando o seu nome. Senhor, de vez em quando eu até falava um aleluia, ou até sapateava um pouquinho, mas o Senhor vai dizer, mas o seu coração não estava em mim. Enquanto você me adorava, seu coração estava lá fora. Vocês estão entendendo? Que ser cristão parece pesado, mas não é. Porque quando você entrega o seu coração 100% ao Senhor Jesus, essas coisas se tornam tão gratificantes. O louvor sai espontâneo, a adoração é espontânea, o dobrar o joelho é espontâneo, o levantar na madrugada para orar é espontâneo, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 26, aí depois nós passamos para a conclusão. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos. Aqui fala de fidelidade. Se formos fiéis, e nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus. É interessante. Você teria coragem de, quando você sair daqui, lá vem o pastor, desafio. Você teria coragem de sair daqui, a primeira pessoa que você viesse na rua e você não sabe quem é lá, e falar assim, Jesus te ama. Você teria coragem? Não? Você teria coragem de falar para o seu melhor amigo amanhã no trabalho, que você sabe que ele é totalmente incrédulo, e falar para ele que Jesus ama ele? Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de falar que é crente? Olha, você tem coragem de, aonde você trabalha, onde você estuda, todo mundo sabe que você é crente? São coisas que parecem tão banais que a gente fala, mas é realidade, que às vezes a gente se esconde. Dependendo da conversa que está do seu lado, você se esconde. E os dias estão sendo mais desafiadores, porque o que é certo está sendo errado, e o que é errado é a verdade hoje. Como cristão, pelo amor de Jesus Cristo que você tem, nunca abra mão da verdade. Nunca. Nunca abra mão da verdade. Sempre diga que aquilo que está na palavra é verdade. Se você crê de uma maneira diferente, amém, eu respeito. Eu respeito. Mas eu não posso, nunca, deixar de dizer a verdade que a Bíblia nos ensina. Amém? Então eu parto agora para a conclusão, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim, esta palavra é digna de confiança, Paulo escrevendo a Timóteo. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis. Vocês entenderam o que eu li aqui? Se a gente negar, ele vai nos negar. Se a gente falhar. Mas olha como termina esse versículo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois não pode negar a si mesmo. O Senhor declarou que ele seria fiel na sua vida. E aqui eu concluo a palavra. Jesus disse que ele seria fiel para com você. Nós podemos ser infiéis a ele todos os dias. Mas a palavra dele não muda.
O dia que você se voltar para Ele, o dia que você abrir o seu coração para Ele, o dia que você falar assim: Senhor, estou aqui, eu abro mão da minha vida, eu quero que o Senhor se mova na minha vida, você vai perceber que, por tudo que você fez na sua vida, em nenhum momento Ele deixou de ser fiel. Deus é fiel, só depende de ti. Esforço? Que esforço nós teremos que fazer? Me perdoe a expressão que eu vou usar. Para seguir a Jesus, você não precisa subir uma escada de 50 degraus, de 1000 degraus, de joelho para falar que Ele é Deus, para Ele falar que Ele é fiel na sua vida. Você não precisa levar oferendas numa esquina para que Ele te abençoe. Você não precisa fazer sacrifício nenhum para que você experimente que o Senhor é fiel na sua vida. Você só precisa entregar o seu coração a Ele. Talvez esse seja o momento mais difícil, a gente entregar o nosso coração ao Senhor. Mas se você resolver fazer isso, você vai ver e você vai perceber o poder de Deus na sua vida. Então hoje nós temos um desafio, o desafio de levar a nossa cruz, se espelhar na vida de Jesus, seguir em obediência até o fim. Para Jesus foi penoso. Jesus foi muita humilhação, muito medo. Estou falando de Jesus, tá? Foi muita humilhação que Ele passou. Ele teve medo. Quando Ele estava no Getsemane ali, orando ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. A palavra diz que ele suou gotas de sangue. Isso expressa o mais extremo de opressão, de depressão, de medo que uma pessoa pode sentir. Ele estava com medo. Ele foi açoitado. Fizeram para ele uma coroa de espinhos, Roberto, que foi colocada na sua cabeça. Pregos em suas mãos, pregos em seus pés, transpassaram ele como uma lança, e no final ele disse: está consumado. Sabe o que significa essa palavra? Eu cumpri o propósito do meu Pai, de levar salvação para aqueles que estariam dia 4 de agosto, lá na Manaim, para que todos fossem salvos. Ele morreu lá há mais de 2000 anos, para que a gente estivesse aqui hoje, ouvindo a sua palavra. A cruz que Jesus carregou nos trouxe salvação. Carregar a nossa cruz mostrará fidelidade, e que assim como Cristo venceu, nós também venceremos. E sabe o que a gente vai dizer naquele último dia? Sabe o que a gente vai dizer? Valeu a pena. Glória a Deus. Está valendo a pena para você seguir a Jesus? Está valendo a pena? Você sabe que a cada dificuldade, a cada obstáculo, a gente tem que dizer assim: está valendo a pena. Por que às vezes a gente é cristão, a gente segue a Jesus e tem obstáculo, e tem dificuldade? Ele quer que você cresça. Só assim a gente amadurece. Se você entra numa empresa para trabalhar, se colocam você sentado,
e trazem tudo pronto na sua mão, você vai aprender? Você vai ter que colocar a mão na massa, vão chamar a sua atenção, vão falar para você, até você não vai aprender nunca, está fazendo errado de novo. Mas um dia vão chegar para você e falar assim: hoje você é o meu melhor funcionário, porque você aprendeu. A nossa vida com Cristo é assim. Quando nós temos um Deus, um Pai tão amoroso, porque assim, quando nós estamos saindo um pouco do caminho, Ele dá aqueles apertão, para que você volte de novo ao caminho. Quando nós estamos precisando aprender algo, Ele vai colocar uma situação, um exemplo muito simples que a gente dá aqui. Quantos oram aqui para ter paciência? Pastora Carla ora, dê paciência com meu marido. Quem ora por paciência aqui? Você está pensando que Deus vai instalar o dele e dar paciência para você? Não. Ele vai dar situações na sua vida para que você aprenda a ter paciência. Não é? Então, leve a sua cruz, sendo fiel ao Senhor. Coloque a sua vida, seu coração, a sua família aos pés da cruz. E o resto deixa para Ele que Ele faz. Ou melhor, Ele já fez. No tempo certo você vai começar a desfrutar, porque Ele está lá na frente. Ele já fez tudo o que Ele tem que fazer na nossa vida, Ele já fez. Só que no momento certo Ele vai entregando. Ele vai entregando. Amém? Que o Senhor te abençoe. Agora, para que tudo isso aconteça na nossa vida, aí tem uma decisão que é única. Uma decisão que a pessoa que está ao seu lado não pode tomar por você. Porque depende de você. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Um dia eu estava muito feliz do lado da pastora. Mas eu vi uma voz diferente, falando: vem, filho meu, que eu tenho coisas grandes para você. Não tinha perspectiva nenhuma, mas eu resolvi levantar a minha mão e dizer: Senhor, a partir de hoje minha vida pertence a Ti. Aonde eu estaria se eu não tivesse tomado essa decisão? Talvez não teria nenhuma família linda como eu tenho, não teria amigos, né? Que eu louvo a Deus todo dia pela vida de vocês. E às vezes quando eu passo na rua e olho essas pessoas drogadas na rua, pessoas sem perspectiva nenhuma, eu falo assim: eu poderia ser um deles. Ou melhor, tinha tudo para ser um deles. Mas uma decisão tomada, um simples gesto, em milésimos de segundo, mudou toda a minha vida. E isso pode mudar a sua vida, pode mudar a sua vida, você que está me assistindo. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Peço que a igreja feche os olhos agora. Fale com o Senhor agora. Eu não sei se você já tomou essa decisão na sua vida. Talvez você já foi em vários lugares, talvez você já ouviu essa mesma palavra, mas nunca tomou a decisão. O Senhor diz que aquele que crê em mim será salvo. E essa decisão, ela é única. Se você que está aqui nesta manhã, você que está me vendo pela internet, deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Não depende da pessoa que está ao seu lado. A pessoa que está ao seu lado não pode te salvar. Eu que estou aqui falando para você não posso te salvar. Mas esse Jesus que nós estamos te apresentando, esse sim, pode te salvar. Se você está aqui nesta manhã, deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que está me assistindo, pega a sua mão, escreva aí no chat: eu aceito a Jesus como Salvador, eu quero orar por você. Ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez não seja nem pecado, não, mas você está fraco, você deseja voltar aos caminhos do Senhor, eu quero orar por você também. Amém?
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. E esta palavra, ela tem que ser viva no meu e no seu coração todos os dias. Porque aqueles homens que andavam com Jesus, aqueles que viam Jesus, esperavam o Messias, assim como os judeus que não creram em Jesus, eles esperam o Messias até hoje. E eles esperam o Messias, ou esperavam o Messias, que viriam libertar eles das mãos dos romanos. Mas não foi esse Jesus que veio. O Messias é um que traz paz e amor, que traz refrigério, restauração. Então Jesus foi muito claro com eles: olha, nesse momento que eu estou com vocês, eu não venho libertar vocês da mão dos romanos. Eu virei sim buscar a minha igreja um dia. Aí sim eu virei como libertador, para libertar a minha igreja desse mundo tenebroso. Deixe sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus, quando nós nos assentamos à mesa nesse momento para participar da ceia, o Senhor Jesus, ele senta com os seus discípulos. Eu sempre gosto de mencionar isso, para celebrar a Páscoa. E eles pensavam que seria uma Páscoa como tantas outras, mas ali o Senhor começa a fazer algumas revelações para eles. O Senhor pega o pão, parte o pão e fala para eles: comem todos. Esse corpo representa, esse pão representa o meu corpo, que será partido em favor de vocês. Depois a palavra diz que semelhantemente ele pega o cálice e derrama e fala assim: assim como vocês estão vendo esse cálice derramado, assim será derramado o meu sangue em favor de vocês. E ele fala também: e eu não tomarei mais do fruto dessa vide. O Senhor não tomará mais o vinho, não provará mais do fruto da videira, até que ele volte para buscar a sua igreja, onde todos nós, aqueles que entregaram a vida a ele, cearemos com ele nas mansões celestiais. Posso dar um recado? Esse dia está breve. Esse dia está mais próximo do que nós imaginamos. Talvez nós não tenhamos a próxima ceia, sabia? Talvez ele venha antes. Talvez a gente nem termine essa ceia, que a vinda dele é tão rápida como um piscar dos olhos. Talvez nós não terminamos essa ceia hoje, que ele pode voltar para buscar a sua igreja. E quem deseja subir com ele? Quem deseja? Esse tem que ser o nosso desejo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém?